para ver até quem passa correndo. Nesse terceiro vídeo sobre igreja, eu queria destacar duas coisas que são específicas, peculiares ao trato do que a Bíblia diz que é a igreja, porém, uma delas é compartilhada pelo ser humano e a outra é específica da igreja. A primeira delas é o poder. O poder deixa o homem como que meio alucinado, não é? Enlouquecido, ensandecido. Ele não lida muito bem com essa categoria. E a Bíblia diz que para a igreja há uma natureza de poder específico dirigido a ela. Isso está em Atos dos Apóstolos, quando, interessante até a pergunta dos apóstolos, que eles estavam preocupados com a questão política em relação a Israel. Eles achavam que Israel era um país subjugado pelos romanos e eles queriam a restauração do tempo da liberdade que Israel tinha, lá na época áurea, com o rei Davi, com o rei Salomão. E a última pergunta que eles fazem a Jesus, que ainda estava na presença deles, é essa: Senhor, a gente quer a restauração do reino, poder humano. E Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O específico da igreja é receber poder de Deus por meio do Espírito para ser testemunha de Jesus, testemunhar Jesus. E a gente já discutiu anteriormente que a comunhão com Deus, a natureza de comunhão que a igreja tem com Deus é o fundamento do testemunho a respeito de Cristo no mundo, ou seja, o ser igreja no mundo, nessa categoria de comunhão com Deus, revela que Jesus Cristo veio e completou sua missão. Ele glorifica o Pai e glorifica o Pai na igreja. A outra coisa que a gente quer destacar é que Paulo chama o Evangelho de o poder de Deus, não é? Paulo diz que o poder de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o quê? É a mensagem da aproximação do homem com Deus, o meio pelo qual o homem reconhece e atende ao chamado para a sua comunhão com Deus. E a igreja prega o Evangelho. Aliás, é o único lugar de onde procede essa mensagem, na sua nitidez, na sua singeleza e no seu poder. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim: vocês estão pregando um outro evangelho. Não existe outro evangelho. A questão ali era a distorção do evangelho em função de uma polêmica doutrinária. Os judeus queriam assimilar para si aquela iniciativa que começava, não é, de autonomia da igreja em relação ao judaísmo. Então eles queriam submeter os novos crentes aos rituais do judaísmo para manter a coisa assim doméstica, não é? Então a igreja, ela precisa de poder para testemunhar Jesus e ela é autenticamente a única que anuncia o Evangelho, não é? Então tem que ser, que evangelho é esse? Não pode ser um outro evangelho. Como Paulo diz na carta aos Gálatas, só existe um evangelho. Então existe uma natureza de mensagem na igreja que é específica dela, que é o anúncio do evangelho. Aliás, o evangelista Marcos, ele diz que Jesus, logo após a prisão de João Batista, que acabou sendo uma questão política que Jesus deixou de lado, ele foi para Galileia dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Eu costumo dizer que a primeira pessoa que prega o arrependimento e anuncia o evangelho foi o próprio Jesus. E ele ainda disse assim: o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, na definição de igreja, esses dois pontos são essenciais. A igreja tem um poder que não é humano, que é o poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta na igreja para testemunhar Jesus. João diz no Apocalipse que o anúncio, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a igreja está no mundo para profetizar, para anunciar, para intervir no contexto da sociedade, anunciando o quê? O Evangelho, por meio do poder de Deus, anunciando a reconciliação com Deus por meio de Jesus. Isso é o peculiar, isso é o autêntico da igreja. Ela não pode deixar de anunciar isso. Até o próximo vídeo, muito obrigado.